Gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Então, gente, hoje eu vou falar de um tema um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar, eu falei no meu vídeo passado, para quem assistiu, né? Eu falei sobre o preconceito de uma forma geral, né? Falei com os preconceituosos, com os portadores da síndrome de Moebius, né? E eu também falei que eu não estou em selfie porque a lente do meu celular deforma muito o rosto, né? E o meu rosto já tem assimetria, então eu estou novamente assim na frente do espelho, né? Fica um pouco estranho, mas né, eu achei melhor fazer o vídeo assim. Então, as muitas faces do preconceito. Esse é o título desse vídeo aqui. Eu vou falar sobre alguns tipos de preconceito em pessoas boazinhas. Como assim boazinha, né? Porque tem pessoa que tem preconceito com maldade, você percebe logo, né? Um cara está fazendo de propósito. Agora, gente, tem muita pessoa que é de bom coração, que eu chamo de pessoa boazinha, né? E ela comete preconceito sem perceber, tá? Muita gente faz isso. Ela, por causa da sociedade que é tão cimentado o preconceito por várias coisas, com com cor de pele, com deficiência, até com religião, classe social, enfim, né? Muitas coisas que causam. O ser humano inventou o preconceito, na verdade. A gente só inventa merda de vez em quando, né? De vez em quando ou sempre, né? Em vez de inventar coisa boa, fica inventando cocô, né? Não sei, desculpa as palavras. Mas tem que inventar coisa boa, para ajudar todo mundo, se ajudar e ajudar os outros, né? Então, a gente precisa também criar um pouco de vergonha na cara, né? Colocar a cabeça para pensar em coisa boa, que vai ajudar a sociedade. Daí você se ajuda, certo? Porque se você ajudar o outro, ajuda bem para você também, né? Isso é muito importante. Se você quiser ajudar só a si mesmo, você acaba ferrando você e os outros. Na verdade, é assim que acontece. Por isso que o mundo, né, não vai bem, né? O ser humano hoje em dia está muito egoísta. Bom, enfim, voltando o assunto aqui, estou saindo do foco. Então, gente, é o seguinte, o preconceito tem muitas faces, tá? Como assim? Alguns tipos de modos de tratamento, tá? Podem ser vistos como preconceitos, tá? Por exemplo, a expressão Deus te abençoe. Fala assim, nossa, mas como assim Deus te abençoe vai ser visto como preconceito? Gente, é preconceito. Assim, em alguns casos, você tem que ver a real intenção da pessoa quando ela fala Deus te abençoe. Por que às vezes é preconceito? Porque é o seguinte, ele pode estar ligado com uma pena que a pessoa tem. Pena que a pessoa tem do outro, tá? Por exemplo, tem uma pessoa com deficiência, daí o outro chega e fala, Deus te abençoe. Né? Fala, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você precisa explicar para a pessoa, na verdade, tá? O certo seria, Deus te abençoe porque eu te admiro. Deus te abençoe, sei lá, para não soar preconceituoso. Quando você só fala Deus te abençoe e não explica nada, pode cair num monte de significados. E a pessoa que sofre preconceito, ela vai pensar justo no que você está, assim, de pena, que você está tendo pena dela. E ela não precisa de pena, porque na verdade ela é muito mais desenvolvida que você, porque ela passa muito mais coisas que você, né? Então, pode ver, uma pessoa que tem deficiência, ela nunca fala para o outro, Deus te abençoe. Se vocês não observam isso, eu já observei, porque eu tenho deficiência. Então, eu vivo nesse mundo que é importante não só para nós, é para as pessoas em geral, tá? Não é importante só para a gente. O mundo tinha que se conscientizar para ter menos preconceito. Tinha que conhecer um pouco dos mundos diferentes do dele para o preconceito diminuir, tá? Vocês não se interessam porque não é da conta de vocês, mas é da conta de vocês sim, tá bom? Eu tô falando isso, não tô mandando nada. Eu só estou esclarecendo uma coisa que vocês não pensam. Bom, muito provavelmente não, são pouquíssimas pessoas que pensam, tá? Na verdade, a maioria não pensa.
E é importante, porque você ajuda o mundo a ser melhor. E é uma gota no oceano por vez. É uma gotinha aqui, uma gotinha lá, uma gotinha. E assim vai formando o oceano, gente. É assim que funciona a coisa. Então, aí Deus te abençoe, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa muito engraçada que me aconteceu e muito desconfortável. Assim, eu compreendi na hora que a pessoa tinha cabecinha, né? Mas ela me falou, Deus te abençoe, e coisas a mais ela fez. Olha só, ela pegou, era uma senhora, né? Eu estava numa missa de Dia dos Finados, né? Porque meu pai já é falecido. Então, logo quando ele faleceu, a gente ia na missa dos finados, que é no dia 2 de novembro, né? De manhã, bem cedo, a gente ia no cemitério. E a missa, todo ano tem missa dos finados, a gente participou lá algumas vezes. E aí, veio uma senhora, né? Eu estava lá, eu estava perto do altar do padre, olha que vergonha, né? Assim, o que aconteceu comigo, não por eu estar perto do altar, mas o que veio depois. A mulher veio, uma senhora lá, meio doida, né? Ela veio, ela ficou perto de mim, né? Ela fez uma cruzinha na minha testa. Deus te abençoe. Aí eu fiquei só esperando, né? Porque eu já entendi que era preconceito, tá? Eu sinto, é a experiência da vida, isso daí. Eu já sinto, eu já vejo no olho, eu já vejo no gesto, no tom da voz até, que foi preconceito, filho. Aí veja só, a comprovação de que foi preconceito. Aí ela pegou, ela foi no altar do padre. Ela era do lado ali, era perto. Eu não vi exatamente de onde ela tirou, né? Ela trouxe uma imagem de Nossa Senhora muito grande, assim, mais ou menos de uns 70 centímetros, 60, 70 centímetros, tá? Ela trouxe e fala, toma, abraça ela. E ela jogou no meu colo. Puf, eu tive que segurar, né? Aí então, gente, eu fiquei com aquela imagem. E ó, eu juro pra vocês, eu sou católica, tá? Eu me batizei no catolicismo, eu vivo essa religião, tá? Então, assim, eu pedi desculpa para Nossa Senhora sem falar. Eu pedi, eu pedi em voz baixa, assim, Nossa Senhora me perdoe a ignorância dessa senhora, e eu não sou dessa senhora que me trouxe, né? E eu não sou digna de segurar a Nossa Senhora. Então eu pedi desculpa para ela. Por que a gente não é digno? Porque eles são santos, né? Eles são santos, a gente é cheio de pecado. Então, assim, na minha religião é essa crença, tá? Que nós somos pecadores. Então, não é, a gente nunca é digno de nada de Deus. Ele é super misericordioso. E Nossa Senhora também. Por isso eu pedi desculpa, né? Para a imagem que simboliza a desculpa para Nossa Senhora. Pedir perdão pela ignorância da mulher também, que ela estava agindo com preconceito, tá? Diante de uma deficiência facial, né? Então aí depois ela pegou, eu abracei tal como ela quis, né? Daí eu devolvi para ela, dela, bem, fica com Deus, né? Tá bom, né? Eu já estava ali na missa, eu já estava com Deus, né? E não é só eu que preciso de Deus, é todo mundo, né? Então tá, daí ela pegou, levou lá e foi embora, né? Isso, gente, esse Deus te abençoe foi extremamente preconceituoso, tá? Então, assim, é um exemplo, tá? O Deus te abençoe com preconceito esse. E tem aí a superproteção, né? A superproteção, ela pode vir de várias formas. A superproteção é, por exemplo, com pessoas da sua casa, com quem tem deficiência na sua casa, com a sociedade, enfim. Às vezes, ó, eu não fui tratada com muita superproteção, um pouco, tá? Pela minha família. Isso eu percebi ao longo dos anos, tá? E sempre prejudica a gente. Por quê? Porque por detrás dessa superproteção tá o preconceito de você descapacitar a pessoa, tá? Por isso que você acha que tem que superproteger, né? Na verdade, não precisa. A pessoa ela é capacitada como todo mundo, a não ser uma paralisia cerebral. Mas mesmo assim, ela tem inteligência, tá? Não é necessário superproteger. Então, assim, a superproteção não precisa
a pessoa precisa tomar consciência de que ela superprotege. Não precisa, gente. Não precisa. A deficiência não tira a capacidade de ninguém, a não ser que dê um atraso mental na pessoa, aí atrapalha um pouco, mas mesmo assim as capacidades dela existem. Tá? E faz muito mal isso porque a pessoa percebe. Tá? As percepções a gente tem, e a gente percebe e não gosta. Então, assim, além de você estar desagradando a pessoa de você não estar na pele dela, ela tem os sentimentos, as percepções, tá? As emoções, tudo igual a todo mundo. Então, assim, ela não precisa de superproteção, tá? E por outro, tem a superexaltação. O que é isso? Você exaltar a pessoa, colocar ela lá no pedestal, porque não, é aquelas lá que fica exaltando a pessoa com deficiência, né? E ela é igual a todos, ela é igual a você, ela é igual a qualquer pessoa, tá? Não tem necessidade de superexaltar, porque essa pessoa está sofrendo lapidações no ego dela, forjamentos da pessoa com deficiência. Então, um dia ela vai ficar tão boa, ela vai ficar, tá? Ela vai poder, como eu disse no outro vídeo, ela vai poder ensinar muita gente. Nunca, então você nunca, essas coisas na verdade é descapacitar e colocar a pessoa como inferior. E a pessoa não é. E a sociedade teima em falar que é. Isso vocês têm que aprender, por favor. Saber de parte de cada um. Caramba, pare de colocar a pessoa com deficiência como inferior. E não precisa dar total atenção para ela, ela também não precisa, tá? Tudo bem que a gente tem algumas carências, tá? Porque a gente recebe um preconceito. O preconceito é o desamor. É o desamor, tá? Você pode ver de pessoas boas, elas não sabem que elas estão tendo falta de amor, né? Então, assim, tudo vai de uma conscientização. Precisa de alguém falar, no caso eu estou tomando a atitude de falar, tá? Para ver se uma gota vai no oceano. A gotinha a mais, tá? É de gota em gota que a gente forma um oceano. É um pouco de mim, um pouco de você, um pouco do outro, um pouco de todo mundo. E assim vai, gente, para um mundo melhor, tá? A minha ajuda está sendo muito pouca, tá? Eu quase nem tenho esperança, mas um pouquinho eu tenho. Mas de pouco em pouco a gente pode fazer o oceano inteiro de coisas melhores para todo mundo. Então, que isso fique na consciência de vocês, tá? E vocês comecem a tratar diferente. Não diferente com preconceito, mas diferente de igual. Parem de ter preconceito com tudo, não só com deficiência. Como eu disse no começo do vídeo. Com raça, com classe social, com religião. Parem de ter essa porcaria de preconceito, porque a pessoa, sabe, não tem noção. Não tem noção. Vamos tentar fazer um mundo melhor, tá bom? Boa tarde.